Na segunda reportagem da série sobre o seminário Estatuto da Cidade, Desafios e Perspectivas, você vai descobrir como o cidadão belo-horizontino encara a lei que regula o espaço urbano na cidade. Quem mostra é o repórter Jacques Leal. É do alto do prédio que o morador contempla a paisagem do bairro onde mora, o São Lucas, da região leste de Belo Horizonte. Na visão dele, de um lado, casas, prédios, que espalhados por quase todos os lados, reforçam o boom do mercado imobiliário. De outro, a aglomeração de pequenos barracões que, construídos de forma desordenada, num terreno acidentado e quase sem nenhuma infraestrutura, representam um verdadeiro desafio aos mais renomados engenheiros. Diferentes realidades que chamam a atenção. A gente vê isso no cotidiano, né? Nas ruas, aqui na convivência com as pessoas, né? Assim, a insatisfação, violência, né? Assim, e uma grande maioria ainda nas cidades, né? Assim, que vai morar em periferias, em espaços minúsculos, sem a mínima condição de vida saudável. Perspectivas distintas para a habitação de um lugar comum, o espaço urbano. Questão que desperta na sociedade uma discussão mais ampla, o uso e a ocupação do solo de forma mais igualitária e que esteja associado ao cumprimento da função social da propriedade. Regulamentada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, a lei sancionada em julho de 2001, que estabelece as normas de ordem pública e os interesses sociais que regulam o uso da propriedade urbana em favor do bem coletivo, ganhou o nome Estatuto da Cidade. Mas nas ruas, o cidadão comum sabe o que ele representa? Quais as implicações desse estatuto no contexto que envolve os moradores da cidade dentro do espaço urbano? Estatuto da Cidade, como... Conhece o Estatuto da Cidade? Já ouviu falar dele? Não. Nunca ouvi falar, para te falar a verdade. Nem sei o que é, não. Fala de localizações, direito de, tipo assim, quando tem a faixa, você poder passar, é isso? Acredito que a maioria não sabe. A maioria não sabe. Por quê? Ah, cara, é cultura, né? É cultura. Eu mesmo sou, sinceramente, fraco. Em cultura eu não tenho muito conhecimento, não. Se a pergunta envolve a participação de quem vive no município, sobre o envolvimento nas decisões da cidade, ou ainda quanto aos direitos fundamentais de quem vive no espaço urbano, entre um e outro depoimento, alguns até esboçam opiniões. Se não tiver algum movimento, não consegue nada não, né? Tem que mudar alguma coisa. O serviço público do município tem que ser prestado com eficiência para a população, né? Acredito que se a gente tivesse mais conhecimento, faria mais diferença, né? Mas eu não sei nem como procurar, onde que é divulgado. Aí eu com certeza ajudaria, mas como eu não sei... Pelo que eu vejo aí em entrevistas, jornais, o que acontece, o pobre hoje em dia ele é excluído da sociedade. Não porque o pobre quer, mas porque os governantes, quem está no poder, os excluem dos seus direitos. Mas afinal, o que é o Estatuto da Cidade? O que ele representa para os habitantes de Belo Horizonte? Respostas que fomos buscar com este urbanista, que há 30 anos dedica boa parte do tempo observando a distribuição e a ocupação dos mais de 2,5 milhões de habitantes que vivem na capital mineira. O Estatuto da Cidade é uma lei de longa tramitação no Congresso Nacional, que veio introduzir na gestão pública brasileira uma série de instrumentos novos para uma maior justiça na distribuição do solo, na localização de populações, no acesso especialmente à terra urbana, que sempre foi algo extremamente injusto e mal distribuído nas cidades brasileiras. Para o urbanista, o Estatuto é um divisor de águas na utilização da área urbana. E mais, um instrumento decisivo no esforço de garantir a satisfação das necessidades dos habitantes de uma cidade, proporcionando de forma coletiva moradia digna, saúde, educação, meio ambiente e transporte. Benefícios que se traduzam em qualidade de vida e bem-estar aos habitantes de uma cidade. A população, na verdade, está muito presa a esses direitos fundamentais. Não percebe que por trás tem um jogo de interesses econômicos que acaba dificultando a geração de uma cidade mais democrática para toda a população. Um dos pontos fortes da lei do Estatuto é a defesa do direito à cidade e à habitação, a oferta de melhores serviços públicos e a oportunidade de garantir à população uma vida mais digna.
É nesse contexto de gestão democrática do município e com ele a garantia de uma participação mais efetiva dos moradores que nele habitam que surge o trabalho de quem, eleito pelo povo, tem também como missão o desafio de tornar realidade o Estatuto da Cidade, a Câmara Municipal. Primeiro, fazer com que essas garantias constitucionais sejam respeitadas aqui no município, como, por exemplo, o direito à terra, o direito à assistência jurídica gratuita para regularização fundiária, o uso capião urbano, a inclusão da população na elaboração, execução e acompanhamento dos planos, programas, das políticas públicas executadas pelo município de uma forma geral. Para o urbanista, questões que só reforçam a importância da interação entre a sociedade e o poder público. Embora haja um longo caminho a ser percorrido, a capital mineira se destaca por desenvolver ações antes mesmo da existência do Estatuto da Cidade. Belo Horizonte, especificamente, ele teve um papel, inclusive, pioneiro na aplicação de alguns desses instrumentos antes do Estatuto da Cidade. É o caso, por exemplo, da transferência do direito de construir, das operações urbanas, do próprio zoneamento específico para vilas e favelas, que foi uma coisa que o Estatuto introduziu e Belo Horizonte já aplicava anteriormente. Mas outros instrumentos importantes, eu acho que Belo Horizonte, como as cidades brasileiras de um modo geral, vem aplicando de uma maneira muito tímida. E isso, na verdade, reflete o jogo de forças políticas existentes na cidade e na sociedade. 10 anos de existência do Estatuto da Cidade. Diante dele, a capital mineira vista sob uma nova perspectiva. Um desafio de transformação que está diante de nós. E com ele, a missão de tornar o espaço em que vivemos num lugar bem melhor.